Pessoal, o ano letivo já começou, eu tenho contato com os meus alunos, eu tenho conversado com eles e basicamente eles têm me questionado sobre se eles estão estudando corretamente, porque muitos estão com 2, 3, até 4 anos de cursinho e estão reclamando de Jacques, eu estudei muito o ano passado, mas foi meu pior resultado. Será que eu não estou estudando errado? Bom, quando eu converso com esse aluno, eu escuto, vejo o que cada um está falando e acabei decidindo fazer esse vídeo, porque o que eu tenho notado é que tem muito aluno que não sabe estudar do jeito certo. Mas de qualquer forma, seja você que vai tentar medicina ou qualquer outro curso que é muito concorrido, então eu vou passar para vocês o que tem de novidade na chamada, não é nem tanta novidade assim, já é bem conhecido isso, é o que a gente chama de psicologia cognitiva e a neurociência. Como que seu cérebro funciona quando você estuda. Então, vamos dar uma olhada nesse gráfico que tem aqui. Observe essa curva chamada curva do esquecimento. Quem descobriu essa curva foi um psicólogo alemão chamado Ebbinghaus e ele percebeu uma coisa que todos nós já sabemos. A gente esquece as coisas. Com o passar do tempo, as coisas a gente vai lembrando cada vez menos. E ele percebeu que após 20 minutos nós esquecemos praticamente 40%, ou seja, a taxa de retenção que a gente tem é da faixa de 60%. Repare, 20 minutos depois de você ter estudado ou assistido alguma aula. Ele foi mais longe, continuou testando as coisas e percebeu que com 1 hora de estudo, 50% da matéria a gente já acaba esquecendo. Com 9 horas de estudo, você tem aí na faixa aí dos 38%, 35%, de forma que 60% da matéria já foi embora. E 31 dias depois, um mês então após você ter estudado ou ter assistido a uma aula, 80% da matéria você já esqueceu. Ou seja, a taxa de retenção nossa é muito baixa, ela é de apenas 20%. O que a gente nota então? Que esse é um processo natural. Ele descobriu isso através de experiências e que você naturalmente esquece. E isso é o que a gente percebe. Todo mundo, com o passar do tempo, vai esquecendo a matéria. E por que você esquece tanto? Por um motivo simples. Você não faz a revisão. E como é que se faz essa revisão? Acompanhe então esse vídeo que eu vou te mostrar agora. Olha só o que a gente vê aqui. Que muita gente estuda e naturalmente esquece. Ele resolve depois de um mês estudar novamente. Para finalmente o quê? Esquecer tudo de novo. Por quê? Ele demora demais a fazer uma nova revisão. Um mês depois ele resolve estudar de novo para de novo esquecer tudo. Ou seja, você fica sempre numa zona de retenção muito pobre da matéria que você estudou. Essa matéria, a forma errada de você estar estudando. Você não pode demorar tanto para fazer uma revisão. Jacques, então como é que eu estudo? Então você vai estudar em intervalos de tempos menores do que o que você tem feito. Você vai esquecer, mas rapidamente vai recuperar. Revisa de novo, vai estar esquecendo, como um processo natural, faz uma nova revisão. Após essa revisão, com o passar do tempo, você vai esquecendo. Só que você vai esquecendo mais lentamente. Você vai então fazer uma nova revisão. Após essa nova revisão, você percebe, você pode demorar mais tempo para fazer uma revisão. Você vai naturalmente esquecer, mas como você vai estar se programando para uma nova revisão, aí é que vem o grande lance. Olha como é que a curva de esquecimento se comporta. Ela vai ficando cada vez mais suave, fica cada vez mais difícil de esquecer. Então, essa é a forma correta de estudar e de forma que você fica longe da zona de baixa retenção da matéria e fica, na verdade, numa região muito nobre, muito alta. Ou seja, você aproveitou a matéria que você estudou. Mas aí alguns de vocês podem até questionar, Jacques, eu tenho física, química, matemática, português, geografia, biologia, filosofia, você tem tanta coisa para estudar, como é que eu vou fazer tanta revisão isso em um ano? Olha, primeiro vamos dar, já falei isso na minha carta ao vestibulando de medicina, se você não conhece essa carta, leia, lá eu falo algumas coisas que você precisa saber. Se você foi um malandro no seu ensino médio inteiro, você acha que com um ano de cursinho você vai recuperar o que você não fez em 3 anos? Cara, não existe mágica. Você vai levar 3 anos para estudar, infelizmente. Alguns podem ser até 2 anos, tem gente que até mais. Tem cara que até leva o ensino médio meia boca e ainda fica 2 anos no cursinho. Agora, se você não levou a sério, não queira recuperar tudo em um ano, porque isso não é possível. Guarda uma coisa que eu já vou te falar.
Estude para aprender, não para cumprir programa. Tem aluno que fica preocupado em pegar a apostila. Ah, eu li tudo. Você leu tudo, mas você não aprendeu tudo. Aprender é um processo lento, ele leva 2 até 3 anos. O ensino médio, o verdadeiro cursinho, pessoal, se chama ensino médio. Se você foi um porco enquanto estava estudando, então não tem jeito. Agora você vai encarar 3 anos de cursinho. Jacques, tudo bem, caí na real. O que eu faço agora? Eu não posso dar tudo, porque eu tenho cada dia matérias novas. Como é que eu vou revisar tudo? Pois é, o Ebbinghaus ele descobriu uma coisinha bem interessante, que eu vou te mostrar nesse gráfico aqui. Acompanha ele comigo. Olha só o que ele descobriu. Que na verdade você vai fazer revisões sim, mas essas revisões vão acompanhar a seguinte forma. Você vai fazer a primeira estudada aqui. Você vai levar 2, 3 horas, você vai fazer o seu resumo, faça o seu estudo do jeito que você sempre fez. Mas você tem 24 horas para fazer sua primeira revisão. Quando você fizer essa primeira revisão, você já esqueceu até um certo tanto. Porém, o que vai acontecer? Você vai voltar ao que você tinha aprendido no começo, porque você fez a sua primeira revisão. E, naturalmente, você vai decrescendo a sua memória. Uma semana depois, você vai fazer uma nova revisão. Quando você fizer essa nova revisão, você vai começar a esquecer. Mas como a gente já sabe, você vai esquecer cada vez menos. A sua terceira revisão, você vai fazer um mês depois. Observe que se você fizer 3 revisões, ele descobriu que ao passar do tempo, você tem 90% da matéria guardada. Enquanto que quem só estuda uma única vez, esquece 90% da matéria. Se você quiser, você pode estudar mais um mês depois, outro mês depois, só que são revisões muito rápidas. Bom, então aí você pergunta, Jacques, mas como que eu faço essa revisão? Porque eu levo muito tempo para estudar. Pois é, quando você vai estudar, é uma coisa, você leva 2, 3, até 4 horas, você vai fazer muito exercício. Inclusive depende do tipo de dificuldade que você tem em cada matéria. Então o que você vai fazer? Você tem algumas técnicas, cada um tem uma. Eu vou te sugerir 2, eu já usei essas técnicas, eu já conversei com alunos que as utilizam. Então, a primeira é o que a gente chama de mapa mental. Está muito na moda na internet falar de mapa mental. Digita no Google aí, você vai encontrar vários mapas mentais. Eu vou te apresentar esse que está aqui. Observa que aqui ó, o cara que bolou esse mapa mental, ele estava estudando um tema, plano inclinado. E dali ele foi tirando o que a gente chama de tentáculos. Ah, lembrei da segunda lei de Newton, força resultante igual a MA. Ah, se o cara estiver em repouso, então eu já sei o que está acontecendo. Ele adotou uma questão de referencial, fez umas figurinhas aqui, botou uma equação. Então, repare, isso é o que a gente chama de mapa mental. Você vai terminar de estudar, você tem que ter esse mapa mental pronto. Perceba então que o mapa mental, você não vai gastar 2 horas para rever a matéria. Você estudou e finalmente agora, daqui 7 dias, amanhã, aliás, daqui 24 horas, você vai pegar esse mapa mental e pá, 5, 10 minutinhos, nem isso. Daqui uma semana, mesma coisa. E daqui um mês, a mesma coisa. Você vai acumular um monte de mapas mentais. Você tem que terminar o seu ano com vários mapas mentais. E se nada der certo, Jacques, não deu para passar esse ano, seu mapa mental já está pronto para o ano que vem. Você vai sempre estar resgatando aquilo que você já aprendeu, aquilo que está retido na sua memória. Tem um cara até na internet que tem usado uma técnica que eu também já conhecia, que é de um cartão. O pessoal compra em papelaria, eles chamam de cartão pautado. Eu não vou explicar isso, eu prefiro que você veja o vídeo, depois você encontra ele na internet, eu deixei inclusive as referências no vídeo, mas dá uma assistida no vídeo agora para ver se você já tem uma noção da técnica que ele utilizou e que foi bem sucedida. Eu vou te mostrar aqui como eu fiz. Olha só, eu tenho aqui o que eu chamo de ficha resumo. Olha só as fichinhas, olha só, olha o bloco. Eu tenho uma caixa ali cheia dessas fichas. Olha, essa ficha pequena aqui, ela cabe no bolso. Tem a maiorzinha também, ó. Eu tenho uma caixa cheinha dessas fichas. Então todo o meu ano de estudo está aqui, nessas fichas resumo. Eu vou colocar algumas aí para você ver como eu fazia. E essa pequenininha, eu gostava muito dela porque ela é pequena, cabe pouca coisa, ela tem 2 lados. Eu escrevia, fazia desenhos nos 2 lados, eu colocava os tópicos das matérias aqui nessas fichas. E eu colocava no bolso. Às vezes eu ia sair, eu precisava sair, ia para um banco,
pegar uma fila ou ir em qualquer lugar que eu ficasse enrolando ali, não tinha um caderno, não tinha um livro, eu tinha minha ficha resumo e eu já fazia minha revisão do dia ali. E isso foi determinante na minha aprovação. Existe uma outra coisa que tem muito a ver, não é só com o que você tem para estudar, mas onde você estuda. O ambiente que você estuda é fundamental, tem que ser um ambiente organizado, mas não é disso que eu quero falar. Existe um negócio que a gente chama de efeito coquetel. Quando você vai numa festa, num coquetel, onde tem muita gente conversando, você está focado na conversa de quem está ali com você. Mas se algum barulho ou alguma coisa que você reconhece do seu cotidiano for emitido naquele salão, apesar de você não estar conscientemente prestando atenção na conversa dos outros, você será desviado para isso. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Quando eu estou apagando o quadro, é comum nessa hora eu me desligar. Eu estou ali apagando o quadro e do nada eu simplesmente viro para a turma e falo, pode perguntar. Aí quem está na frente olha para mim e fala assim, perguntar o que, Jacques? Foi, perguntar, ué, quem que me chamou aí? Aí o povo ri. Eu levei muito tempo para entender que, na verdade, não tinha ninguém me chamando. É porque o meu nome é Jacques. Mas se duas pessoas estiverem conversando, e era o que acontecia enquanto eu estava apagando o quadro, é um aluno falando para o outro, olha aqui, já que você fez isso, tá vendo? Já que. Na mesma hora o meu ouvido é uma anteninha. Então o que ocorre? Isso me desvia a atenção, apesar de eu não estar prestando atenção no que esses caras estavam conversando. Dá uma olhadinha nesse desenho que eu fiz aqui. Tá aí uma representação típica de uma festa, de um coquetel, uma recepção, onde você tem várias pessoas conversando, aquela bagunça toda. Eu tô aqui, ó, à direita. Essa caricatura foi um aluno que fez para mim. Então, o que nós temos aqui? Eu participo numa boa da conversa de quem está perto de mim. Agora, veja bem, apesar de eu estar concentrado na conversa de quem está próximo a mim, do nada pode aparecer simplesmente uma pessoa conversando de um outro assunto do outro lado da festa e ele simplesmente vai e fala, foi o Jacques. Veja bem, apesar de eu não saber nem do que se trata o assunto, provavelmente ele não está falando nem de mim, vamos chutar que ele está falando da Revolução Francesa, não interessa, o fato que isso, meu amigo, atravessa a sala e na hora isso vai me chamar a atenção. Então, é assim que você funciona, é assim que nós funcionamos. Por mais atento que você esteja, você acha que está alheio a tudo que está à sua volta e isso não é verdade. Então, sabe aqueles barulhinhos clássicos que você anda escutando hoje na atualidade? Por exemplo, WhatsApp, Facebook, vibração de celular, todos esses barulhos vão desviar sua atenção. Então, meu jovem, começou a estudar, desligue tudo que está próximo de você. Tudo aquilo que vai desviar sua atenção. Tá claro isso aí? Eu queria fazer uma abordagem agora do ponto de vista da neurociência. Biologicamente, o que acontece com a gente quando a gente está estudando? Bom, isso aí está o nosso cérebro. Você sabe como é que ele funciona, você sabe que ele é constituído por neurônios. A gente não tem apenas um neurônio, mas na verdade 100 bilhões de neurônios é o que os cientistas avaliam que a gente tem. E é na verdade uma verdadeira floresta. E é uma floresta extremamente ativa. Essa floresta neuronal, ela é estabelecida por conexões através de sinapses, né? Tem a utilização de neurotransmissores, a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas o que eu quero que você saiba é, quando você estuda, você estabelece conexões entre neurônios. Por isso a importância de você estar sempre revisando a matéria. Toda vez que você revisa alguma coisa, você estabelece uma nova conexão. E essa conexão, ela se perde com o tempo. Por isso, você tem que fortalecer essa conexão por meio de revisões. Olha esses dois neurônios se conectando aí, ó. Isso é uma imagem feita em laboratório, tá? Mas na hora que eles se conectam, guarde isso. Essa conexão se perde. E para você não perder essa conexão, o que você vai fazer? Revisar o conteúdo. E quanto mais você revisa, mais você aprende as coisas. Pessoal, eu gostaria de encerrar então tudo que eu disse com algumas pequenas frases para que você relembre basicamente o que foi dito nesse vídeo. Primeira coisa, quem estuda muito não significa que está estudando bem. Você que estuda 8, 10 horas por dia, você tem que se questionar. Você está estudando do jeito certo? Não abra mão de fazer as suas revisões, ok? Segundo,
Estude para aprender, não para cumprir conteúdo. Não fica marcando apostila, fazendo um monte de resumo só porque você quer terminar o ano falando que terminou toda a matéria dada. Não, você tem que aprender, porque se você não passar esse ano, esse aprendizado ele está pronto para você para o ano que vem. Terceiro, aprender é diferente de entender. Muitos alunos às vezes comentam comigo: Jacques, eu entendi tudo que você falou em sala de aula, mas na hora que eu chego em casa e faço os exercícios, eu não consigo fazer quase nenhum. É isso mesmo. Em sala de aula, o máximo que um professor consegue fazer é te levar ao entendimento, para que sozinho, em casa, você vai de fato aprender, fazer os seus resumos, fazer toda uma lista de exercícios. Então, esse processo de aprendizado, ele é doloroso, gente. Demora a aprender. Por isso que você precisa ser disciplinado, manter uma rotina adequada, não abra mão de dormir. Tem gente que fica abrindo mão do sono para poder estudar. A gente sabe que as conexões neuronais, elas são fortalecidas no momento do sono, ok? Quarto, o verdadeiro cursinho é o ensino médio. Se você que está me ouvindo agora conhece algum amigo que pensa em fazer algum vestibular que será muito concorrido, se ele está começando o primeiro ano do ensino médio, fala com ele. O verdadeiro pré-vestibular começou agora que ele começou o primeiro ano. Você que já está no pré-vestibular, né? Infelizmente você não foi um bom aluno na fase do ensino médio, mas corre atrás do prejuízo. Quinto, quem é bom aluno vai estudar imediatamente depois da aula. Então, se hoje de manhã você teve uma aula comigo de eletrostática ou de cinemática do movimento circular uniforme, você vai estudar esse assunto hoje, de preferência nas primeiras 24 horas. Lembre-se, a curva de esquecimento, ela bate de frente com você. Existe um mau aluno, esse aluno que está no ensino médio, para de estudar porque você tem prova amanhã. Amigo, se você teve aula hoje, estuda hoje, mas não deixa para estudar imediatamente antes da prova. E por último, se eu puder resumir tudo que a gente disse aqui hoje, é nessa frase: matéria dada, matéria estudada hoje. Então, se eu te der um assunto de termodinâmica hoje, você tem 24 horas para começar a fazer os seus estudos e o seu resumo. E assim você vai ser realmente um estudante produtivo. Eu espero que tenha sido útil tudo isso que eu disse para você. Se você achou que é interessante, compartilhe com seus colegas e eu desejo a todos vocês um grande sucesso e quem sabe nesse ano é o seu último ano de pré-vestibular, ok? Um abraço a todos e tchau!